Bom, primeiramente, boa tarde, professor. A gente vai começar falando aqui do trabalho de geração e distribuição de vapor, trabalho variativo 4. O nosso grupo é composto pelos alunos Adriano, por mim, Braz, e pelo Rafael. Bom, a gente vai falar sobre o capítulo 8 do livro Eficiência Energética no Uso de Vapor. O capítulo 8 ele fala sobre distribuição de vapor, e o autor é Luiz Augusto Horta Nogueira. Bom, o capítulo 8.1 fala dos elementos para o dimensionamento de linhas de vapor. Bom, ele é um problema que envolve tanto um misto entre a fluidodinâmica e a termodinâmica. E para o dimensionamento das linhas de vapor, sobre o critério estrutural, tem que aplicar a teoria dos esforços lá da resistência dos materiais, para nós da Maxwell, né? E estudar a flambagem também dos elementos. As principais cargas que devem ser consideradas é a pressão interna e externa dos canos, o peso total, as ações dinâmicas que ocorrem lá dentro, e regras de segurança, que praticamente tudo que a gente faz na engenharia deve seguir as regras de segurança. Nas regras de segurança também entra a parte de colocação de válvula, limitação para sobrecarga, e também seguir as especificações que é pedido na regra. Bom, e a gente tem alguns meios para atender os requisitos, e dentre esses meios está o dimensionamento correto para os vãos de suporte, a colocação de acessórios de segurança, os acessórios de segurança que é o que eu tinha falado, que é a válvula, e a montagem cuidadosa e correta. A gente tem que ter profissionais capacitados aí para montar e seguir todas as normas. A parte 8.2, ela trata da distribuição em um sistema com várias caldeiras. Bom, os principais cuidados são em relação à segurança. Lógico que a gente vai adotar várias caldeiras em situações que vão ser viáveis ali no custo, na confiabilidade, e aí a gente vai ter caldeiras operando simultaneamente. E numa situação onde a gente possua 3 caldeiras, deve ser instalado um coletor de captação, normalmente na saída da casa de caldeira, e ele deve ter 3 válvulas de entrada e 2 válvulas de saída, para sair para o resto do processo industrial. Bom, os principais cuidados em relação à segurança é a instalação desse coletor, que é para gerenciar o vapor produzido, e a existência de válvula de retenção. Por que a gente coloca a válvula de retenção? É importante para que quando a gente precisar de fazer um reparo, ou na caldeira, ou em algum dos acessórios, a gente só trava essa parte e não precisa desligar totalmente. É muito importante também em relação ao vazamento, porque o vazamento ele gera um gasto excessivo, ou seja, elas vão gerar uma economia, e também vai gerar uma grande segurança, né, para os operadores. Bom, a parte 8.3 do capítulo, ela trata de purgadores e separadores de vapor. Bom, parte 8.3.1, definições e utilidades. Vamos começar com definições. Os purgadores de vapor, eles são dispositivos automáticos que separam e eliminam o condensado formado nas tubulações, nos aparelhos de aquecimento. O mais importante disso é que elas eliminam sem deixar o vapor escapar. E os bons purgadores, além de remover o condensado, eles eliminam também os outros gases e o ar que não são condensáveis, que possam estar presentes. Bom, as causas do aparecimento de condensado nos tubos, ela é a precipitação de umidade. Normalmente, a própria umidade que está lá dentro dos tubos, ela precipita, condensa. Bom, por perda de calor, né, e isso acontece em consequência das perdas de calor por irradiação ao longo da linha. E o arraste de água, que ocorre no vapor saturado ou supersaturado, proveniente da caldeira. E os motivos para a remoção do condensado, primeiro a gente vai conservar a energia do vapor, porque isso diminui a eficiência. A gente também quer evitar vibrações, para que a gente não tenha chance de quebrar algum cano, e também para que a velocidade se mantenha constante dentro do cano. E, no último caso, para diminuir a corrosão, porque o condensado ele combina com o gás carbônico que existe no vapor e ele forma um ácido carbônico e tem ação corrosiva. E bom, as principais utilidades dos purgadores de vapor, como eu já falei, é a eliminação do condensado das tubulações, e ele retém o vapor dentro e elimina apenas o condensado, como já foi dito antes. Essa é a principal utilidade dele. São os casos típicos de emprego de purgadores. Isso não tem muito o que comentar. Os purgadores eles devem ser obrigatoriamente colocados, isso está por norma, em todos os pontos extremos da tubulação, em todos os pontos mais baixos, e a cada 100 ou entre 100 e 250 metros. Isso depende
Isso varia em relação à pressão que o vapor está dentro do encanamento. Quanto maior a pressão, mais perto um tem que estar do outro. E antes de todas as válvulas de bloqueio. Também próximo a qualquer máquina de vapor. Isso é para evitar que o condensado entre nas máquinas de vapor e aí torne a manutenção bem mais difícil. E também diminua bastante a efetividade. Olá, meu nome é Adriano e agora eu vou falar sobre os principais tipos de purgadores de vapor. O primeiro tipo vai ser o purgador termodinâmico, que ele se trata de um aparelho de construção simples, barato, pequeno e de baixa manutenção, cuja a única peça móvel dele é um disco que ele trabalha dentro de uma pequena câmara, abrindo ou fechando, e as passagens que se dão para a entrada de vapor e para a saída do condensado. Ele é muito usado para linhas de vapor e para linhas de aquecimento, desde que a quantidade de condensado não seja muito grande. Pode ser empregado para altas pressões e altas temperaturas, e por serem peças pequenas e sujeitas a severas condições de corrosão e erosão, esses purgadores eles são constituídos integralmente de aço inoxidável. A figura a seguir ela apresenta um esquema de um purgador termodinâmico específico, que ele serve de base de explicação sobre como é o funcionamento. Aqui na figura, nós temos a descrição de cada peça do equipamento. O purgador de boia, ele é composto de um corpo de tampa, de corpo e tampa, e é fabricado em ferro fundido ou em aço carbono. Ele é projetado para resistir pressões de até 32 kg/força por centímetro quadrado, e ele dispõe de um orifício de entrada para o vapor com condensado e um orifício de saída do condensado. No seu interior, ele conta com um sistema sede válvula para manter vedado o orifício de saída e que suporta uma boia flutuante que fará a abertura e fechamento da sede. Tanto a boia quanto a sede são fabricadas em aço inox e contém também um furo plugado na parte inferior para drenagem manual e limpeza preventiva. Ele possui alta capacidade de descarga. O purgador de balde invertido, ele possui o corpo e a tampa constituídos de ferro fundido, e os outros elementos internos eles são constituídos de aço. O corpo contém o orifício para a entrada do condensado, enquanto que um outro orifício tem a função de eliminar o ar acumulado e o condensado. Internamente, ele possui uma válvula com sede semisférica que controla a saída dos elementos purgados. Essa válvula ela é acionada por uma peça com o formato de um balde invertido. No fundo desse balde, tem um pequeno orifício com a finalidade de fluir os gases, que são provenientes da linha de operação. Esse furo ele não deverá ser obstruído, caso contrário a válvula poderá deixar de funcionar. O purgador termostático de Foley, ele geralmente é fabricado de aço inox, sendo Foley flexível. Nesse caso, composto de vários pares de lâminas soldadas e preenchido com líquido volátil, cujo ponto de ebulição está abaixo ao da água em qualquer pressão. Já o purgador termostático de expansão bimetálica, normalmente possui o corpo e a tampa constituídos de aço carbono forjado. As peças integrantes da válvula de vedação são de aço inox. O diafragma ele é fabricado com material bimetálico. Passando para a parte da seleção dos purgadores de vapor. A escolha do purgador de vapor adequado para um determinado serviço ela é feita em duas etapas. Seleciona-se o tipo e, em sequência, determina-se o tamanho que deve ter o purgador. Aí, os seguintes fatores que influenciam na escolha de um purgador são a natureza da instalação e a finalidade do purgador, a pressão e temperatura do vapor na entrada do purgador, a pressão na descarga do purgador, a pressão e temperatura do condensado, no caso da linha de retorno, e a quantidade de condensado a ser eliminado por hora ou por dia. Também se leva em conta a frequência da purga de condensado, a perda admitida de vapor vivo, a quantidade de ar e de outros gases presentes no vapor, a ocorrência de golpes de ariete ou de vibrações na tubulação, a ação corrosiva ou erosiva do vapor ou do condensado, facilidades necessárias de manutenção e o custo inicial. No caso das tubulações, devem ser consideradas três parcelas para o cálculo: o condensado formado pela perda de calor para a atmosfera pela tubulação, o condensado formado quando do aquecimento inicial da tubulação, no início da tubulação, o condensado formado quando da parada de operação pela condensação do vapor presente na tubulação, e todas essas parcelas elas são dependentes da temperatura ambiente. Na parte de separadores de umidade para a linha de vapor saturada, o processo de separação ele é relativamente simples. Provoca-se uma diminuição da velocidade do vapor,
Em seguida, força-se através das placas a mudança de direção do fluxo e, assim, a separação de partículas d'água em suspensão no vapor. E, após a separação, o vapor seco passará para os equipamentos e o condensado será drenado para fora do sistema. Algumas recomendações. Recomenda-se a instalação de separadores em cada um dos ramais secundários de alimentação dos equipamentos e de um separador logo após a saída das caldeiras. Outra recomendação também é quanto à instalação de separadores antes de cada uma das válvulas controladoras de pressão e ou temperatura, para evitar que as partículas de água ou sólido passem a alta velocidade pelas sedes, causando desgaste por erosão e aumentando assim os gastos com manutenção. Olá, professor. Meu nome é Rafael Alcino. Então falando sobre isolamento térmico, temos alguns tipos de isolamento térmico para utilizar no sistema. Entre eles, eles podem ser, por exemplo, isolantes refletivos, onde os materiais mais comumente usados são folhas metálicas com grande poder refletor de ondas de calor, então tem uma baixa absorção e emissividade das ondas de calor. E os materiais mais comuns para o uso são o alumínio e o aço inoxidável, justamente pela sua reflexão das ondas infravermelhas. Nós temos também isolantes fibrosos, onde os materiais mais usuais nessas classes são as lãs de rocha, de escória e de vidro. O asbesto também, que é uma fibra mineral com grande resistência ao fogo. Também o feltro e a madeira. Para o isolamento de equipamentos frios devem ser bem impermeabilizados. A compactação das fibras não deve favorecer nem a condução nem a convecção natural. Outro tipo de isolante também são os isolantes granulares, que comumente são constituídos de grânulos, que isolados ou aglomerados prendem o ar, dificultando a movimentação, fazendo que a transferência de calor seja mínima. E os materiais mais comuns são o silicato de cálcio, a magnésia, a diatomita e a cortiça. Também temos isolantes celulares, que são materiais altamente porosos, porém impermeáveis. Ou seja, apesar de serem constituídos de microcélulas, estas não são interconectadas. Dessa maneira, a convecção é mínima e a condução restringe-se às paredes das microcélulas. Para escolher o material o mais racionalmente possível e especificar corretamente, devemos considerar diversos fatores. E os fatores mais importantes são os seguintes: a temperatura da superfície, a condutividade térmica, a resistência mecânica, a absorção de umidade e a inflamabilidade e custo. Aqui nós temos um método de cálculo de espessura do isolamento térmico. Essa consideração é básica e simplifica o cálculo, onde nós usaremos tabelas e gráficos fornecidos pelos fabricantes. Então aqui nós temos um exemplo de uma tabela de espessura de isolamento de silicato de cálcio, onde a gente entra com dois valores. O diâmetro da tubulação, esse diâmetro está em polegadas, e a temperatura da superfície do tubo, em graus Celsius. Então vamos supor que tem uma tubulação de 2 polegadas de diâmetro e você tem uma temperatura de 50 graus Celsius. Então a espessura seria de 25 milímetros. E, quando se considera o objetivo único de minimizar os custos ao longo da vida útil do equipamento, a espessura é determinada levando-se em conta os seguintes itens: custo do isolante, incluindo a aplicação, custo da geração do calor, custo de amortização do investimento, depreciação dos materiais e equipamentos isolados, fatores térmicos, condutividades, temperaturas e dimensões, o tempo de operação e custo da manutenção do isolamento. Aqui é o link da nossa referência, do livro utilizado. E essa foi a nossa apresentação, um resumo do capítulo 8. Muito obrigado.